Olá pessoal, bem-vindos de volta ao The Whisky Pour. Espero que estejam tendo um dia maravilhoso hoje. Meu nome é Dani e hoje eu continuo a minha série sobre as regiões de whisky escocês. No último episódio, falei sobre Islay. Então, fique à vontade para conferir depois que terminar este vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre o que provavelmente é a região de whisky escocês mais popular de todas. Na verdade, ela teve um papel enorme na construção do whisky escocês moderno, como conhecemos, e ainda produz alguns rótulos realmente excelentes. Então, sem enrolar, eu vou servir um gole de Glenallachie 15 e vamos falar sobre Speyside. Speyside é uma região legalmente protegida de whisky escocês, concentrada ao redor do rio Spey, no nordeste do país. Tecnicamente, ela está dentro das Highlands. Por isso, algumas garrafas mais antigas de Macallan ainda trazem o whisky das Highlands no rótulo. Mesmo que, claro, a destilaria esteja em Speyside, assim como Glenfarclas. Eles costumavam até se intitular Destilária de Whisky das Highlands, mesmo estando bem no coração de Speyside. Speyside é uma área relativamente pequena, mas com uma influência enorme no whisky escocês. Ela abriga mais da metade de todas as destilarias de malte da Escócia, e é por isso que ganhou o apelido de Terra do Whisky de Malte. E Speyside só se tornou esse gigante por bons motivos. Na verdade, existem dois motivos muito fortes para Speyside ter se tornado o que é hoje. O primeiro é o Ato de Impostos. O Ato de Impostos de 1823 marcou o fim da produção ilegal de uísque nas terras altas, incluindo Speyside. Muitos fazendeiros operavam alambiques clandestinos escondidos. Mas quando chegou 1823, o ato foi aprovado e destilar o uísque legalmente começou a se tornar algo possível. Isso mudou completamente o cenário do uísque escocês. E um fazendeiro local, chamado George Smith, lá do Vale Superior de Leavitt, foi a primeira pessoa a obter uma licença legal de produção. Essa decisão, claro, deu origem à destilaria Glenlivet. Mas não foi nada popular na época. Os vizinhos o viam como um traidor, alguém que estava convidando o governo para se meter no mundo deles da destilação clandestina. Ele chegou a ser ameaçado e andava armado com pistolas o tempo todo, só por precaução, porque as ameaças eram bem reais. Mas todos sabemos como essa história terminou. A decisão de George Smith valeu a pena. Em apenas uma geração, a região estava cheia de destilarias legalizadas. Isso mudou a vida dele e a do whisky escocês. Funcionou incrivelmente bem e marcou um dos maiores pontos de virada na história do whisky. Tudo começou ali, com Glenlivet em Speyside. O segundo grande ponto de virada para Speyside veio mais tarde, no século XIX, com a chegada da ferrovia. Até então, Speyside era uma região bem isolada e de difícil acesso. As destilarias ficavam muito distantes umas das outras. Tudo era espalhado e remoto. Por isso, trazer cevada para dentro da região ou transportar o uísque para fora era bem complicado e trabalhoso. Quando as linhas de trem começaram a cortar Strathspey, tudo mudou, porque finalmente eles podiam transportar cevada, carvão e barris com muito mais facilidade. Antes disso, tudo era feito com cavalo e carroça. Então, de repente, tudo ficou mais rápido e muito mais prático. A mudança foi tão significativa que algumas destilarias foram construídas literalmente ao lado da ferrovia, só para aproveitar o acesso direto. Cragganmore, por exemplo, fundada em 1869 por João Smith, que curiosamente já tinha trabalhado na Macallan e na Glenfarclas. Ele construiu Cragganmore estrategicamente ao lado da ferrovia justamente para usar essa vantagem. Cragganmore até tinha seu próprio desvio, permitindo que os barris fossem rolados diretamente da destilaria para o trem. Sim, a ferrovia foi um dos grandes responsáveis por isso. Speyside explodiu em popularidade e influência porque deixou de ser uma região isolada assim que a ferrovia chegou. Agora vamos falar sobre o sabor de Speyside. Afinal, como é o gosto de um whisky de Speyside? Slight. Antigamente, o whisky de Speyside era visto como leve, frutado e com notas de mel. Hoje, ele é mais associado a sabores encorpados, especialmente os uísques maturados em barris de Xerez. Isso porque há muitas destilarias populares na região que usam fortemente a influência do Xerez. Isso é quase um assunto à parte,
mas o motivo do sucesso do Xerez e dos uísques maturados em barris de Xerez é que lá pelos anos 1800 e no início dos anos 1900, o Xerez espanhol era uma das bebidas mais populares no Reino Unido. As pessoas adoravam e importavam em barris, porque não era possível trazê-lo engarrafado da Espanha naquela época. Quando os barris eram esvaziados, eles simplesmente ficavam lá, parados em Londres, Bristol ou onde quer que fossem descarregados. E os produtores de uísque perceberam que esses barris eram perfeitos para maturação, pois davam notas ricas de frutas secas, caramelo e chocolate. É um estilo que todo mundo conhece e ama, você sabe do que estou falando. Então, sempre que um importador terminava um barril de Xerez, a indústria do uísque escocês pegava imediatamente. Mas, em meados dos anos 1980, tudo mudou quando o governo espanhol passou a exigir que o Xerez fosse engarrafado na Espanha. Ou seja, não era mais permitido exportar Xerez em barris inteiros para o Reino Unido. De repente, as destilarias de uísque já não podiam simplesmente comprar barris de Xerez usados nos portos. Então, passaram a contratar cooperativas espanholas para fabricar barris de carvalho especialmente para isso, temperá-los com Xerez, esvaziá-los e só então enviá-los. O efeito no uísque é praticamente o mesmo, porque o barril ainda é impregnado de Xerez, só que agora nada disso acontece por acaso. Ele precisa ser preparado especificamente para esse fim. Hoje, quando falamos em uísque maturado em barris de Xerez, normalmente estamos falando desses barris temperados, feitos sob medida, e não dos barris antigos que eram reutilizados antigamente. Então, o estilo marcante de Xerez de Speyside, tão famoso hoje, não nasceu de propósito. Ele surgiu por causa da economia e do comércio, e acabou ficando porque o sabor conquistou todo mundo. E é por isso que essa tradição continua. E, pessoalmente, sou muito grata por isso. Se eu tivesse que escolher 5 destilarias de Speyside para contar a história da região, seriam estas. Vou comentar rapidinho, 1 ou 2 frases sobre cada uma. Não são necessariamente os melhores uísques de Speyside, embora todos eles tenham doses excelentes, claro. A questão é que juntos eles contam muito bem a história da região. Enfim, estou me alongando. Vamos ao primeiro. O primeiro é Glenlivet. Ele marcou o grande ponto de virada em 1824, quando George Smith conseguiu a licença legal após o ato de impostos. Glenlivet representa muito bem o lado leve do estilo Speyside, frutado, floral e cheio de sabor. Glenlivet mudou a história do uísque para sempre, então ele precisa abrir a lista. O próximo, claro, é Glenfiddich. Isso porque eles literalmente impulsionaram a ascensão do single malt. Em 1963, quando praticamente todo o uísque produzido na Escócia era blended, Glenfiddich arriscou tudo e apresentou o single malt escocês ao mundo. Eles realmente abriram esse caminho. Independente de você beber Glenfiddich ou não, precisa admitir, foi um enorme passo para a indústria. E a lista não estaria completa sem Macallan. Um verdadeiro ícone dos barris de Xerez no mundo inteiro. Eles ficaram conhecidos por envelhecer uísque em barris de Xerez oloroso, ou algo nessa linha. Isso definiu o padrão de Speyside para um estilo maturado em Xerez. Hoje, eles são uma marca muito mais luxuosa, e a destilaria em Speyside é uma obra de arquitetura simplesmente linda. Sim, independente da sua opinião sobre Macallan, ela é um verdadeiro ícone de Speyside. E agora, quero falar sobre Mortlach, conhecida pelo estilo extremamente encorpado e pesado do seu uísque. Ela é praticamente o oposto do estereótipo de Speyside, que costuma ser frutado e leve. Sim, Mortlach é praticamente a prova de que essa região também consegue produzir uísques com muita personalidade. Sabe o que quero dizer? E o número 5 é Aberlour, especialmente o Abunad. Os uísques deles vêm na força do barril e são extremamente típicos daquele estilo realmente envelhecido em barris de Xerez. São muito ricos e têm muita intensidade. É uma forma lindíssima de mostrar toda a profundidade e riqueza de Speyside. Uísques maravilhosos, com aquele toque clássico de Speyside maturado em Xerez, mas ao mesmo tempo empolgantes. E eu adoro isso. Se eu fosse recomendar um uísque de Speyside, começaria com algo bem maturado em barris de Xerez. Glenallachie 15. Esse uísque é espetacular.
Billy Walker é um verdadeiro gênio. Ele traz notas de tâmaras, chocolate amargo, natal, gengibre, canela, tudo muito bem equilibrado. Eu adoro essa garrafa. Glenfarclas 15 também é excelente. Mais um exemplo perfeito daquele Speyside maturado em Xerez. E se você quiser experimentar o lado mais leve, frutado, com notas de frutas de pomar, tente algo assim. Envelhecido em carvalho americano, o Balvenie Sweet Toast de carvalho americano é uma garrafa brilhante e deliciosa. Balvenie sempre acerta muito bem no equilíbrio. Se você já acompanha o canal, sabe que eu vivo dizendo que Balvenie é mestre em equilíbrio. Este rótulo é lindíssimo. E aí, me conta nos comentários. Qual é o seu whisky de Speyside favorito? Quero muito saber. Como mencionei, eu já fiz um episódio sobre Islay desta série, então ainda faltam 3 regiões, talvez 4, para cobrir. Depende se faremos um episódio dedicado às ilhas. Estou pensando em lançar um a cada 2 semanas. Assim, vocês sempre terão algo diferente entre eles. Me avisem qual região vocês querem ver na sequência, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Sigam para mais.